Olá! Você sabia que durante os anos nós vamos criando e mantendo hábitos mentais que são disfuncionais? A ciência já comprovou e explica alguns padrões de pensamentos que nós temos e são prejudiciais à forma de nos sentirmos e de nos comportarmos. E é sobre essas distorções cognitivas que nós vamos falar hoje. No meu último vídeo, eu falei a respeito de como o nosso pensamento se forma e do quão importante é a gente questionar esse pensamento, a partir de um ponto de vista de que um pensamento nada mais é do que um evento mental, a gente consegue se distanciar dele e entender que nós não somos o que pensamos e também que nem sempre o que a gente pensa é uma verdade. Hoje, nesse vídeo, eu vou trazer para vocês, de uma maneira bem prática, quais são as distorções cognitivas, que nada mais são do que erros no nosso cérebro. É como se acontecesse um bugzinho lá no nosso processamento interno. E a gente começa a enxergar uma situação de uma forma que não é a forma mais realista de ver. Vou trazer algumas distorções, mas não todas, e você vai reparar que você pode se identificar com umas mais do que com outras, porque o nosso cérebro ele dá preferência mais para umas do que para outras. Vai ter algumas que enquanto eu estiver falando, você vai perceber que é bem familiar a você e que você sempre faz ela. Então, a partir do momento que você consegue identificar, tomar consciência de que essa distorção está acontecendo, e ela normalmente acontece um pouco antes, assim, alguns segundos antes ou até mesmo durante algumas situações que acabam sendo perturbadoras pra gente. Então, quando eu começo a perceber que os meus sentimentos são contrários a sentimentos de bem-estar, onde eu tenho sentimentos de tristeza, de ansiedade, de raiva, onde eu fico muito preocupada com uma coisa, então pode ser que ocorreu essa distorção cognitiva. A partir do momento que você toma essa consciência, você consegue se afastar um pouquinho dessa forma de pensar e questioná-la, ou então aceitar ela como ela é e verificar que pode ser que ela esteja ocorrendo, mas não é a forma mais certa de enxergar. Então eu aceito, mas eu me afasto dessa forma de pensar, certo? Então vamos lá. O primeiro erro que eu quero trazer para vocês é o erro da leitura de mentes. Esse erro ele é bastante recorrente no consultório. E o que ele significa? É quando a gente assume que a gente sabe o que o outro está pensando. E normalmente a gente sabe o que o outro está pensando a respeito de nós mesmos. Então, o que a gente pode fazer a respeito disso? Como que nós podemos enxergar a situação de uma outra forma? Quando você reparar que você está nesse erro cognitivo, eu quero que você questione a você mesmo. Será que eu estou assumindo que eu sei o que passa pela cabeça do outro? Sobre o que o outro pensa a respeito de mim? Quais são as evidências reais que eu tenho para entender que o outro está pensando isso de mim? Isso que está passando pela minha cabeça são os meus próprios pensamentos e não o pensamento do outro. De que outra maneira mais balanceada eu posso enxergar essa situação? A leitura do futuro a partir de conclusões precipitadas é outro erro que acontece. A gente normalmente chega a uma conclusão negativa sem observar outras evidências e assume que a gente consegue ler o que vai acontecer no futuro. Então, o que você pode fazer quando você tem este erro é se questionar quais foram as evidências que te fizeram entender que determinada coisa vai acontecer e quais são as evidências de que isso não vai acontecer. Você também pode se perguntar se você tá achando que você tem uma bola de cristal, que você sabe absolutamente tudo o que vai acontecer no futuro. Pode se lembrar de previsões que você fez no passado e se elas realmente aconteceram exatamente como você pensou. E também questionar qual é a probabilidade disso que você está pensando acontecer.
Às vezes existe sim uma possibilidade, mas qual é a probabilidade disso ocorrer? O julgamento é um erro que acontece quando surge um crítico ferrenho dentro da gente. A gente começa a olhar para nós mesmos, para os outros e para a situação de uma maneira super crítica. Começa a nos colocar para baixo, a nos julgar de uma maneira negativa e normalmente a gente inclusive se rotula e rotula as outras pessoas de uma maneira negativa. Então, quando você perceber que isso está acontecendo, você pode se afastar um pouquinho e pensar assim: opa, aqui vai surgindo esse pensamento em forma de bullying. Será que eu estou sendo justo comigo mesmo, com a outra pessoa ou com a interpretação dessa situação? Será que as outras pessoas que me conhecem bem estariam me julgando da mesma forma que eu estou me julgando tão criticamente? O pensamento dicotômico é quando a gente pensa que é tudo ou nada, que é perder ou ganhar, que é 8 ou 80. Então a gente acaba interpretando coisas para nós mesmos e também para outras pessoas como certas ou erradas, ruins ou boas. Então a gente não consegue enxergar o que está ali no meio, a gente não consegue ser flexível em relação a essa situação. O que você pode fazer é se questionar se existe 100% algo certo ou 100% algo ruim ou errado, se existe alguma maneira intermediária e mais balanceada de verificar essa situação e quais as possibilidades que você está excluindo pensando somente no 8 ou somente no 80. Catastrofização. Catastrofização é uma palavra comprida e para mim é muito complicado de falar, mas ela é quando a gente acaba designando que a pior das possibilidades, o pior dos cenários é aquele que vai acontecer. E a gente começa a pensar que só pode acontecer essa pior possibilidade. A gente faz essa interpretação. Ela está bastante ligada àquela leitura que a gente faz a respeito do futuro, né? Então, as soluções que a gente tem para elas são bem parecidas, que é a gente questionar quais são as possibilidades, as probabilidades disso acontecer e quais são as evidências que algo pode acontecer de uma determinada maneira ou de uma outra maneira. A gente também pode se lembrar de situações que a gente vivenciou no passado, que a gente achou que iam se sair muito ruins e verificar o que foi que aconteceu realmente, que a gente verificou que não era tão ruim como a gente estava pensando que ia acontecer. E também outra coisa que a gente pode pensar é se essa coisa ruim acontecer, se isso que eu estou pensando de pior acontecer, quais vão ser as consequências para minha vida? Porque às vezes essa coisa muito ruim que pode acontecer tem uma consequência muito baixa, não vai fazer diferença para a gente em 6 meses, em 1 ano. Então a gente pode utilizar esse tipo de questionamento para questionar o nosso pensamento. Tem também a maximização e a minimização das situações de você ou de outras pessoas. É quando você começa a enxergar ameaças e riscos muito grandes, quando você começa a enxergar pontos negativos de uma maneira muito maximizada e o positivo ou as coisas que podem dar certo de uma maneira muito minimizada. Então, o que você pode fazer nessa situação é se questionar quais são as evidências que você tem sobre esses riscos que você está correndo ou sobre esses pontos negativos que você está tendo e quais são as evidências do positivo e dos benefícios. O que será, você pode se questionar, o que será que eu estou ignorando na forma de enxergar essa situação? E como será que outra pessoa fora dessa situação ou no meu lugar enxergaria essa situação? Também você pode se questionar se existe uma visão mais ampla, se você consegue verificar à frente, se existe um quadro maior
que você consegue enxergar para não maximizar e minimizar as coisas. Esses são apenas alguns erros cognitivos que podem fazer com que nós nos sintamos de uma maneira contrária ao bem-estar e também prejudicar a nossa forma de nos comportarmos, de reagirmos a essa situação e essa interpretação que a gente está fazendo, e também acabar dificultando os nossos relacionamentos, sejam eles relacionamentos com os familiares, com os amigos, relacionamentos no trabalho, amorosos, ou inclusive o relacionamento que nós temos com nós próprios. Então, espero que você tenha curtido e que você aproveite essas dicas que eu dei nesse vídeo. E caso você encontre muita dificuldade para lidar com esses erros cognitivos, se você perceber que isso está te prejudicando muito, procure um profissional psicólogo que ele pode lhe ajudar com isso. Nos próximos posts que eu vou estar fazendo nas redes sociais, eu vou estar trazendo exemplos e maneiras alternativas de lidar com esses erros cognitivos. Então fique ligado, se inscreva lá e muito obrigada por ter assistido ao vídeo.